Vamos supor que tem uma pessoa assistindo e ela se identificou com alguma coisa, ou ela já sabe, às vezes, ou ela, independente se ela aceitou ou não, né? No estado que ela está. O que ela pode fazer? A primeira coisa é a aceitação, né? Se ela aceitar. Que ela precisa de ajuda. Que ela precisa de ajuda, ela identificar, precisa de ajuda, é procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Procura ajuda dos pastores, procura ajuda profissional. É porque muitas vezes tem que ter a ajuda espiritual, tem que ter o tratamento psicológico, psiquiátrico também. Porque tudo desencadeia, né? Estão acoplados. Porque daí não adianta só eu procurar tratamento psiquiátrico, tomar remédios pesados, enfim, e eu não fazer um tratamento. Porque o remédio ele vai ser paliativo, né? Ele vai só acabar o sintoma, mas ele não vai resolver o problema. Não vai na ferida que está. Isso, porque que a gente às vezes conhece pessoas que tomam medicações a vida inteira. Exatamente. Porque só foram buscar medicação. Parou de tomar, não aguenta, tem que voltar. Não foi tratar o problema. Porque o medicamento não vai tratar o teu problema. Ele vai mexer na tua questão neuroquímica, né? E vai te dar aquela falsa realidade que tudo melhorou. É que nem um remédio para dor muscular, né? Estourou o músculo, vou tomar um remédio, ok? Tu vai sentir mais dor, mas o músculo não vai estar sarado, né? Ele Isso. vai sentir mais a dor. Isso, assim. isso. Anestesia. Por isso a procura da bebida, das drogas, porque a pessoa quer se anestesiar para não sentir aquela dor. Só que o efeito rebote É devastador, pior, né? é muito pior. Por isso que está sempre em busca, perdão, né? Não me perdoa porque eu não devia ter feito isso e eu fiz. Aí volta na questão do perdão, né? Não me perdoa, e o problema continua ali, às vezes pior, volta mais culminante, né? Sim. Porque, gente, se a gente for pensar, olha que né, agora a gente entrou no assunto, medicações, antidepressivos, para ansiedade, que hoje, se tu conversar com as pessoas, vai ser poucas que não estão tomando. Né? Drogas e bebidas são a mesma coisa. Tanto que medicações não são chamadas de drogas. Drogaria? Tá pensando nisso agora. Vocês entendem? Então, assim, ó, por quê? Porque é uma busca de uma cura, porque todo mundo, quando busca ajuda, tá buscando a cura. Ninguém vai buscar uma ajuda pensando assim, bom, eu sei que vai me ajudar um mês e depois não me ajuda mais, mas eu vou igual. Não, todo mundo quer a cura. Então, assim, né? Ou vai buscar a bebida, né? A droga, se anestesiar. E aí, daqui a pouco tem que aumentar. É a mesma coisa com os psicotrópicos, né? Que são os medicamentos, né? Para isso. Muitos casos tem que aumentar a dosagem depois de um tempo, ou tem que trocar porque o organismo já acostumou. Não identifica mais, né? Exatamente. Mas isso é momentâneo. É importante muitas vezes, sim, porque às vezes a pessoa está num estado tão deplorável que ela não consegue, então tu tem que mexer na química dela, né? Mas eu acredito muito por uma especialização que eu fiz da clínica, que quando você trabalha a questão comportamental, a questão olhar sobre, muda, você começa a pensar diferente, a tua parte neuroquímica também muda. Porque é neuroquímico, mas é químico da natureza do corpo. Entendem? A gente não precisa repor isso quando tu tá no teu estado normal, né? Quando tu não está passando por nenhum processo, né, de problemas psicológicos, né, se subentende que o teu cérebro está funcionando normalmente na parte neuroquímica, né? Então, assim, é natural ele formar. Então, o que não é natural? Tu tem que repor ou fazer diminuir. Então, assim, quando você... E por que isso aumentou dentro de ti ou diminuiu? Tá faltando, tá em excesso? Porque o teu próprio organismo entrou num estado emocional que alterou. Então, se tu consegue voltar para aquele estado, readaptar isso emocionalmente, também a parte neuroquímica naturalmente volta.
Entendem? Falando de uma forma bem grosseira, Sim, assim, para todo mundo entender. Acho que não é o caso, né, de entrar em maior detalhes, assim. Sim. Então, é possível sem medicação. É possível. Eu, enquanto profissional, hoje atuante, eu quero que os meus pacientes venham para mim, não porque eu vou consultar o psiquiatra. Ainda não. Primeiro, nós vamos dar um tempo e vamos tentar reverter isso. Se eu vejo que a situação, a pessoa não está conseguindo, aí eu encaminho. Mas eu sempre... E é pouquíssimas. Em 3 anos que eu estou quase nessa empresa, eu tive um encaminhamento para psiquiatra. A gente consegue, se a pessoa Quiser. se dispor, né, a fazer, funciona. Porque ela estava num estado natural das coisas. Por que ela não pode voltar? É verdade. Faz um backup. E comentou de as pessoas vão para bebida, droga, enfim, para amenizar o sintoma. A questão dos jovens, cortar os pulsos, por exemplo. O que significa isso? Ele está tentando amenizar uma outra dor? Ele está Sabe? num sofrimento emocional muito intenso. E ele precisa de um alívio. E é o momento que ele se corta, que ele se flagela, que ele se mutila, é nesse momento que ele encontra alívio. São formas que a psique dele encontrou para se aliviar. Ele tenta aumentar a dor de um outro lugar para não sentir aquela que ele tem dentro, será? Não? Seria quase isso. É como se transferisse. Isso. Vamos pensar assim, grosseiramente falando, né? Eu tô aqui, eu não tô entendendo essa dor, eu não sei o que é, eu não sei como lidar, então eu vou me cortar, que eu sei como lidar. Para tirar o foco Da Mais dor, ou menos isso. interna, Mas isso Vai é bem, passar para o externo, né? É uma isso coisa é bem bem enganosa, né? Na Sim, mente da pessoa, assim, sim. porque claro que ela tá doente, Sim. né? Para chegar a E o esse que a gente extremo. vê de jovem... Nós tivemos o Projeto Velhos na igreja, nós fomos no Colégio São Miguel. Só jovem, né? Enfim. E muito jovem, com os pulsos cortados assim, ó. Verdade. Tudo, quase tudo o antebraço cortado. Tinha até uma pessoa lá que ela tinha um estilete pendurado num cordãozinho no pescoço. E com os braços tudo cortado, detalhado e tal. É muito E triste isso. uma né? vez, na minha época de estudar lá, eu não lembro de ver isso. Né? Parece que ultimamente, parece que isso deu um boom, assim, ó. Síndrome de Normalizou. Normalizou. Síndrome de pânico. Sim. Ansiedade. colégio. Ansiedade, hoje tu fala que a meninada, todo mundo tem Todos têm, ansiedade, né? Mas sabe o que eu vejo, Marília? Não sei o que tu acha disso. É falta de conhecimento, de saber o que realmente é uma ansiedade. Porque, gente, como vocês falaram antes, né? A faixa etária ali, nós já passamos por isso. Vamos pensar em nós. Nem precisamos pensar em estudo. Vamos pensar em nós. A gente passa por uma fase de transição. Sim. Claro que é tudo confuso, né? É claro que vai ser difícil. Como hoje nós adultos, é difícil quando a gente tem que fazer alguma mudança. É a mesma coisa. Não é verdade? Né? Então, assim, o que eu vejo que está faltando, né? Colocaram muito nomes. Tudo é ansiedade. Tudo, meu Deus, está depressivo. Né? Aí tem a questão das tecnologias, né? Que antes a gente falou também da questão do cuidado, se fica isolado. Mas, gente, se a gente for pensar bem, muitos jovens, o normal é ficar no quarto, por causa da tecnologia. Tá o computador lá, tá o notebook, ou até no celular. Né? Então, assim, daí será que nós não temos que começar a olhar um pouco para uma normatização de ficar isolado? Daqui a pouco cai numa depressão que tu nem percebe, nem a pessoa e nem a família. Por quê? Porque virou tão normal. E o que a gente sabe também, né, Lília? Nós, seres humanos, nós somos criados, nós vivemos para ser em comunidade. Nós vivemos entre outras pessoas. Só que o isolamento digital está fazendo com que a gente se isole. Isso. Só que nós não temos uma estrutura para viver dessa forma, isolados. É verdade. Então, por que talvez aumentou tantos casos, né? É por causa desse isolamento, porque a gente precisa do contato, a gente precisa do toque, a gente precisa do abraço, a gente precisa do amigo real. Não só o amigo virtual, não só os seguidores que eu tenho no meu Instagram. E essa questão tem feito muito. A questão de você mostrar uma perfeição para todo mundo. Mostrar que você tem um filtro melhor que o outro.
De você não conseguir mais se olhar no espelho porque no espelho não tem filtro. Então, toda essa questão, toda essa maquiagem que está tendo, está fazendo com que o jovem está numa busca desesperada, desenfreada por uma coisa que não existe. E às vezes é busca por preencher o vazio, né? Com certeza. Que está sendo imposto de uma forma natural, digamos assim, pela sociedade, né? Mas uma pelo coisa, mundo hoje, né? A gente tinha comentado esses dias aqui que a palavra diz, né? Vamos ser até um pouco ao que diz a palavra, né? O mundo jaz do maligno, né? Então ele é o arquiteto das coisas, né? Dos acontecimentos do mundo. Claro que com permissão do Senhor, né? O Senhor é o soberano, mas ele é o, entre aspas, príncipe desse mundo das trevas. Logo então, eu vejo assim que ultimamente o que tem funcionado, né? A artimanha dele é deixar as coisas normais. Essa normalidade, ela tem prejudicado muito nós, né, como filhos de Deus, e nós como seres humanos, primeiramente. Porque, como a gente estava falando aqui, isso é um problema, né, social, um problema psicológico que está começando a nos atingir por se tornar algo normal. Ah, não, é normal ter síndrome de pânico. Agora fica tranquilo, tá tudo normal. É modinha. É modinha. Daí, assim, ó, o que nós é normal? Não, é normal o cara se chamar de cristão e fazer tal coisa. Não, é normal isso e acontecer aquilo. Não, é normal. É tudo normal hoje, né? E essa normalidade, ela tá prejudicando muito, sabe? A nossa sociedade. E quando eu falo em sociedade, eu não tô falando em seres formados como nós aqui, né? Porque a maioria da sociedade hoje sabe muito bem o que quer ou sabe para onde vai. Mas eu tô falando da sociedade que está se formando, que é a geração, né? Que alguns falam geração Z. Então, assim, essa normalidade está prejudicando muito, cara. Porque não sabe mais quem ele é, não sabe mais o que quer, não sabe mais para onde vai, não sabe em que acreditar, não sabe de onde veio. E tá assim. É perdido. Tá perdido. E daí, como é que tá o psicológico dessa pessoa? Como é que tá a mente, né? Tá tipo assim, ó, se eu disser pra ti, não, vai pra esquerda que vai dar certo. E tiver um precipício, a pessoa vai ir, porque ela não sabe o que ela quer, nada. Isso. Identidade, entendeu? Isso. A gente precisa se identificar. Pera lá. Tô aqui. Situei, raciocinei. Tá. Quem eu sou? Aonde eu vou? Da onde eu vim, né? Essas respostas, queridos, estão todas na Bíblia, tá? Todas na Bíblia. Se você quiser saber, tem todas as... A maior... Não vou dizer todas as perguntas, porque às vezes a gente faz pergunta que não cabe a nós sabermos, né? Mas todas as perguntas que é para sabermos está escrito na palavra, tá? E se você tem alguma pergunta, deixa aí nos comentários que nós vamos buscar responder. Mas vamos começar. Da onde viemos? Comentamos no início. Sopro da vida veio de quem? Deus, né? Espírito. Somos feitos de espírito e o espírito é divino. Então tá. Quem somos? Criaturas. A partir do momento que nós reconhecemos Deus como Pai e, claro, né, Jesus como o suficiente Salvador, porque não somos merecedores, ninguém é merecedor. Ninguém é merecedor. E foi isso que eu tava chorando, tá? Ah, tá. Que eu não me achava merecedor de nada no culto, né? Entendeu? Eu me achava assim, quem que sou eu para subir lá em cima, né? Então, assim, e se identificar isso, né? A gente tem que identificar da onde a gente veio, quem a gente é. Somos criaturas. A partir do momento que a gente reconhece, né, Deus e seu Filho como Salvador nosso, e a gente reconhecer isso publicamente, como diz a palavra também, nós nos tornamos, então, filhos, co-herdeiros, entenderam? Co-herdeiros, filhos, aí nós temos direitos, entendeu? Quando tu é criatura, tu não tem direito. Quando tu é filho, tu tem direito. E não é só a herança, o direito espiritual, ele é muito além do que a gente imagina e compreende. Por exemplo, falamos do dízimo, né? Então eu tô falando de uma questão de identidade aqui, mas olha, 99 dos problemas estão ligados a isso. 99 dos problemas é a identificação, quem eu sou. Aí, dízimo, por exemplo, é uma autoridade espiritual. Quando você não dizima, você não consagra o seu ganho ou os seus bens a Deus. Entendeu? Você não diz assim, isso aqui é teu, pai, tô te dando. O que eu tenho é teu. Não, você é teu. Aí o inimigo pode chegar e dizer, ó, não, isso está escrito na palavra, Oséias.
Ó, não dizimou. Posso tocar agora no carro dele, vou fazer quebrar. E Deus não pode fazer nada. Porque Deus é amor e justo antes de todas as coisas. Ele não pode ser amor se não for justo. Então, direito de filho, aliás, tornar-se filho nos dá direitos. E esses direitos a gente vem. Aí a gente pode conversar com Deus, uma conversa um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, um tete-a-tete maior. Vamos lá, de onde viemos, né? Como falamos, viemos de um ser celeste, né? De um ser santo, que é o Pai. Para onde vamos? Né? A palavra nos diz que estamos nessa terra com uma passagem, como um sopro, e o nosso objetivo, o nosso foco tem que ser a salvação. O que é a salvação? É sermos levados desse plano terreno para um plano celeste, onde o Pai habita e mora, que é o céu. E lá nesse lugar é inexplicável, nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, como será o céu, que está sendo preparado para nós por Jesus. Para lá que nós vamos. E não lembro qual foi a outra pergunta, mas assim, ó, resumindo a história, a gente tem que entender quem somos, para onde vamos, para onde que a gente está indo. Às vezes a gente tá com uma questão do pastoreio, né? Tô tão atarefado, tô cuidando desse ministério, tô naquilo, tô nesse, tô naquele, tô nesse, mas aí tu para assim, tá, mas para onde que eu tô indo? Como assim? O que quer dizer com essa pergunta? Aonde o que eu estou fazendo hoje vai me levar, entendeu? E às vezes a gente passa 20 anos, entendeu? Ou 10 anos, e eu vejo o meu irmão onde eu queria estar e eu não estou lá. Mas é porque eu queria estar lá, mas eu não entendi antes do processo, por exemplo, a graduação. Graduação que a gente falou, né? Muita gente acredita que vou fazer uma faculdade e vou resolver a vida. Eu vou sair ganhando 5, 6 mil por mês, aí eu vou... com dinheiro eu mando em mim daí. Aí muda a história, né? E daí, tô indo pra lá. Mas aí é que tá, a gente tem que identificar como que a gente faz para atingir o objetivo sem um artifício fútil, digamos assim, sabe? E a maioria das nossas respostas e buscas está na palavra, gente. Tá em Cristo. A palavra é... Porque antes foi falado aqui da questão financeira, né? Eu preciso de dinheiro para suprir os meus problemas, né? Na verdade, eu ouso dizer que a gente precisa de Cristo para resolver o nosso problema. Porque sem Cristo a gente consegue resolver os problemas? Olha, alguns deles sim, mas com Cristo é bem melhor. Bem melhor. Porque quando estávamos 12 lá, né, com Cristo, não tinha gente rica ali no meio. Não estou dizendo que o dinheiro... O que eu quero dizer com isso é que dinheiro não vai resolver o problema. Não tinha gente super estudiosa no meio. Então, conhecimento somente mata. Ele não vai resolver o problema. Não tinha guerreiros fortemente ou políticos com muito poder. Não tinha. Eram pessoas simples. Só que o que estava com eles mudava a história. Entende? Então, às vezes, a gente não precisa de um monte de coisa para mudar ou para resolver os problemas, mas sim ter, né, como somos templo do Espírito Santo, ter aquele que é maior que todas as coisas em nós, com nós. Aí a gente consegue resolver mais facilmente os problemas, sabe? Eu passei por muito tempo sem resolver meus problemas, estando na igreja, sem botar Jesus no meio. Como assim? Eu tava com problema e eu pensava assim, não vou sobrecarregar Jesus, cara. Ele tá lá com os seus, né, com os seus afazer, cara. Ele tá cuidando das 99, deixa uma aqui parada, né? Eu pensava assim. Eu me viro sozinho, tem pessoas pior do que eu. Pensava assim, não, Jesus quer que eu me vire sozinho, eu sou o cara. Nossa, cara, só apanhava. Quando eu disse assim, ó, vamos junto, vamos lá, me ajuda. Vai lá frente, o que quer aqui pra me fazer? Vamos fazer assim, vamos fazer assado? Aí começou a resolver coisa que eu nem precisei me movimentar para acontecer. Você resolvia sozinho, desatava sozinho. Por quê? Porque ele estava ali. Então, assim, a gente precisa de Cristo, cara. Precisa de Cristo. Por que eu falei sobre isso? Porque às vezes tem pessoas que estão nos assistindo e, claro, tem que sim reconhecer que precisa de ajuda, tá? E tem que buscar pessoas, como a Marilu falou, profissionais na área, ou um pastor, ou alguém que tenha... como lhe ajudar realmente na cura. Na cura. Entendeu? Porque Jesus, ele não quer te dar uma anestesia, ele quer te curar. Por isso que a anestesia, às vezes, ela parece que some a dor.
Ela você não piora a sente. situação, né? Porque Mas naquele mascara. naquele momento você não parece que não sente, ela anestesia. Às vezes não significa que quando a gente se atém a recorrer a Jesus, né, ou a cura espiritual, mas mais incisivamente falando, a gente não vai sentir dor. Tratar a ferida, a gente não vai lembrar daquilo que aconteceu, enfim, não quer dizer isso, tá? Porque Jesus, ele não tem o objetivo somente de não deixar você mais sentir dor, mas sim de curar. E a cura, às vezes, ela dói, cara. A cura não é fácil, entende? Às vezes, para você curar um trauma de perdão, você precisa realmente liberar perdão para aquela pessoa. E o que é liberar perdão? É girar aquela chave que está te aprisionando dentro do teu eu e deixar que aquela pessoa vá embora da tua vida, entre aspas, né? Ou aquele problema, aquela situação vá embora da tua vida e você se torne livre. Entendeu? E essa chave só tem 2 pessoas que tem. É você e Cristo. Só que ele não vai abrir se tu não deixar. Ele não vai lá girar a chavinha e tudo dizer, pode me curar, Cristo. Eu deixo. E essa chave ela não vai girar sozinha. Tem que ter o teu eu agindo nela. Entendeu? E por exemplo, tem gente que eu conheci que não perdoava uma pessoa que tinha morrido. E daí como é que a pessoa vai liberar perdão para aquela chave ser virada? Né? Dizer assim, não. E tem muita gente que mesmo a pessoa dizendo, não, me perdoa, não vai perdoar. Entendeu? Ou não vai se perdoar, como foi o meu caso. E porque a gente precisa tomar a iniciativa de dizer assim, não, vou reconhecer, vou pedir ajuda e vou me perdoar. Ou vou mudar a situação. E essa normalidade que o inimigo tem colocado no nosso dia a dia, ela tem desestruturado assim uma geração, cara, que a gente já tá vendo os problemas, né, nítidos hoje. Imagina quando se tornar mais normal ainda, digamos assim, né? Porque isso é em tudo, né? Não é normal você ser homem e sentir mulher. Não é normal você fumar um beckzinho. Não é normal você beber e estar na igreja. Não é normal você... enfim... Tudo é normal, né? Mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Quando a gente desnormaliza as coisas, aí a gente começa a se alinhar e se curar e se estruturar, cara. E pode falar o que quiser. Se você não ter princípios que te levem ao caminho, a verdade e a vida, o resto é beco sem saída. Eu vi o pregador falando... que Judas, se Jesus conseguisse falar com ele antes dele ter ido, né, tentar entregar as moedas e feito o ato, eu acho que Jesus ia falar a única coisa assim, ó, espera, porque depois que ele ressuscitar no 3º dia, pronto, acabou. Antes dele se suicidar. Antes, porque ele estava arrependido porque ele pensou assim, cara, matei o Filho de Deus. Matei o Filho de Deus. Ele voltou à consciência do que ele tinha feito. Inconsciente, eu acho que também Judas não imaginou que eles iam matar. Ele pensou assim, não, vão prender Jesus, vão dar uma chicotada e depois vão soltar. Porque ele pensou, o Filho de Deus, ele se liberta, de certo, na cabeça de Judas também era assim. Quando ele viu que Jesus morreu, cara, aí ele, meu Deus do céu, matei o cara, e agora? Tá, mas peraí, e daí tu se esqueceu que todos de Deus. a palavra do Senhor tinha que se cumprir. Sim. Tá, mas de Deus, né? claro, mas não tava o suicídio do Judas para se cumprir. Eu tô entendendo o que tu quer dizer. Só que assim, ó, todos os discípulos, se tu for olhar lá, nenhum deles lembraram conscientemente, não, vamos ficar tranquilo, porque o Senhor vai ressuscitar. Nenhum deles. Não, ninguém. É. Não. Mas ele deixou claro era o que ia imaturo, fazer. na verdade. Faltou um psicólogo para lembrar ele. Exatamente. Não, eles eram imaturos, cara. Então assim, ó, gente. Jesus falava que ia morrer. Viu? Mas isso acontece com nós. E é ali que está o nosso maior problema. A gente não firma, não se agarra na palavra e diz assim, não, a minha circunstância é mentirosa. É o que o Senhor falou sobre mim que vai acontecer. Sabe? Eu falo porque eu estou vivendo um processo assim, né? Então, assim, ó, quando eu não estou agarrada, eu estou desesperada. E quando eu tô agarrada, eu tô rindo da situação. Olha a diferença. É verdade. Vocês entendem? Por que os discípulos se desesperaram? Porque eles não se agarraram. E muitas vezes a gente cai, né? A gente cai, tipo, triste, digamos, com aquilo, ou decepcionado. E quando a gente tá
agarrado, a gente tá tipo, não, capaz, não vai dar nada, eu tô com Deus. Passa. E às vezes tu não explica como. Não, é a paz que transcende todo entendimento. Eu vou falar por mim. Aconteceu uma vez, cara, que eu tava Eu tava com uma situação financeira, assim, absurdamente ruim. E eu, meu Deus, lascado, me pus o joelho. Fui lá, orei. E Deus falou comigo, não. Eu senti assim, não, quer saber de uma coisa? Vou acreditar. Fé. Fé. Afinal de contas, o que move? É fé. Não, vai dar certo. Vai. E foi. E tipo, falando assim sobre o assunto, eu, não, fica tranquilo, isso não vai, não, pode deixar. Vai dar de boa. Não me pergunte como. E deu certo. Agora já teve situações anteriores que foi o contrário. Que eu fiquei, meu Deus, e agora? Nossa, agora me lasquei. E daí caí, entendeu? Então depende como você se posiciona também, define como vai acontecer, cara. Claro, e a questão de Judas, ó, se tu for pensar toda a trajetória, o que o Senhor pede para nós? Pra gente se converter. Judas não se converteu porque ele enganava o pessoal no dinheiro, lembram? Não é? Tesoureiro. Ele era o tesoureiro. Dele tava em outra coisa. O coração dele não se converteu. Então, o que aconteceu? Ele andava na carne. Então, quando o Senhor morreu, mataram o Senhor, né? Claro, ele, como os outros também, não lembrou que ele tinha dito que ia ressuscitar. Mas eu penso que o que levou ele a rasgar a carne, tanto que ele estourou, né? Ele estribuchou, né? Então, assim, porque ele vivia na carne. Ele não conseguiu fazer a conversão do espírito, alma e corpo. Nasceu o espírito, né? E sabe o que eu penso também? A época que eles viviam também, era a primeira vez que eles estavam vindo falar disso, eu acho. Sim, era muito difícil para eles, né, então gente? eles vinham de uma cultura, de um mundo, de uma forma de ver as coisas assim que... Porque, gente... Será que é verdade isso mesmo, né? A gente, quando começou a ouvir o evangelho, a gente demorou. Muito tempo ali naquela mesma passagem ali foi Pedro, né? Tipo, negou Jesus 3 vezes. Então... Mas ele converteu o coração. Mas mas eu digo, né? Sim, acreditar. Eu vejo que entendo. o povo tinha se esquecido, digamos assim, de quem era Deus. Eu vejo que o povo tinha esquecido de quem era Deus. Não, mas é que eles passaram 400 anos... Nem sabiam. Isso! Exato. Então, 400 anos, vamos pensar, eles, tipo, praticamente 4 gerações, apesar que naquela época morria com 200 anos. Que não tinha, não, ao contrário, até pouco de 3 a 4, porque você tá. morria com mais idade, né? E lá tá os 100 anos por aí. 100, 200? Tem um lá de 400 que morreu. Não, mas aí é bem antes de Cristo. Tá, mas estava no Antigo Testamento. Sim. Tá, ó, da última parte de Malaquias ali, até começar Mateus, né? É o interbíblico. Deu 400 anos. Então, tu imagina 400 anos, você nunca ouviu falar, a não nem ser... manifestação de Deus não tinha. Nada. Só crer. A não ser as escrituras daqueles que foram falando um pro outro. Que foram Exato. E quanta escritura que tinha? Escreviam pouquíssimos, como, né? Não tinha, né? Mas eu digo justamente isso. Tinha esquecido de Deus nesse aspecto. Porque se tu for analisar, a palavra diz que foi jogado foi jogado na vala, né? Um homem morto. O Senhor fez de propósito, e ele encostou nos ossos do profeta e esse homem ressuscitou. Morto. Já dizia no Antigo Testamento. Sim, dizia no Antigo Testamento. Jesus curou, fez a ressurreição de Lázaro. A menina lá do mestre da lei também. Era o mestre da lei? Sim. Era, né? Sim. Jairo. Eu tenho o nome na boca, mas não falei. Sim. Jairo, a filha de Jairo também. Ela estava morta. Creia. Os caras riram quando Jesus disse que ela dormia. Então ele tinha acontecido no mínimo uns 4 ressurreições, né? E Jesus falou, não, deixa pra nós, eu vou morrer e depois eu volto, né? Então eu vejo que assim, entrava aqui e saía aqui, cara. Entende? Muita coisa entrava aqui e saía aqui, ó. E aí o que aconteceu? Eles deviam ter se reunido depois, né? Como aconteceu com a palavra, e começavam a falar, cara, mas Jesus falou pra nós que ele ia ressuscitar, e né? Eles, tem mas Jesus falou que nós ia fazer coisa maior, tipo, eles começavam, né? Refletir. E daí eles começaram a ver que as palavras que Jesus tinha dito realmente estavam acontecendo e iam acontecer e vão acontecer. E aí eles começaram a entender que, tipo, não era mais um profeta apenas. Falação. Isso. Não era mais uma falação,
movimento. Era realmente o Filho de Deus, era o encarnado falando do que se sucederia depois, né? E aí eles começaram a se empoderar dessa coerência, né, de Deus, e com o nome de Jesus fazer obras maiores. Isso, e sem contar assim, que se a gente for pensar, acho que a maior dificuldade eu vejo, porque no Antigo Testamento era carnal, e a partir de Jesus ele veio trazer o espiritual, Exatamente. que não rolava Aí, naquela época. Exatamente. E como você imaginar uma coisa que você não vê, né? Eles andaram numa época de palpável, de repente entrou uma nova, né? Que é a nascer no espírito, né? Por exemplo. Exatamente, né? Que é a boas novas do Senhor é o quê? É que o espiritual poderia agora atuar na gente, né? E esse entendimento é muito difícil até hoje. Até hoje é. Porque Verdade. tem gente que se tu perguntar assim, ó, o que tu acha depois que tu morrer? Morri. Acabou. E assim, ó, por que o Senhor ressuscitava? Hoje a gente não ressuscita as pessoas por quê? Falta de fé. Porque, gente, tá escrito na palavra, farão as mesmas obras e maiores que eu. E mesma obra do Senhor é ressuscitar. E as maiores do que há então. E a gente não ressuscita por quê? E não se viu nenhum discípulo dele, por exemplo, ressuscitando ninguém. Não lembro. Acho Não que se tem viu um caso. Nenhum caso de Tá. ressurreição. E aí o que Na Bíblia, pelo menos. Pois é. O que acontece? Porque o Senhor deixa claro na palavra dele desde o Antigo Testamento. Não tá lá que a gente dorme, a gente não morre. A gente dorme pra quando a volta dele, Isso aí. né? Porque ele vai nos ressuscitar, acordar, né? Primeiro os mortos fazer o em juízo. Cristo, né? Serão acordados, Exato. E os acordarão, não né? mortos também. Isso. Pro juízo E final. daí, aí eles vão ser... Exatamente. Batata. Então, assim, a morte ainda não existe. É. Se a gente for pensar. A morte espiritual, né? É a gente que não primeira coisa que eu pega falo- essas remas, né? Vocês já ouviram falar na palavra rema, né? Aham. Nos rema. É. É a gente que não pega os rema da Bíblia e... Eu costumo falar pra uma pessoa, tipo assim, quando ela não... Uma pessoa iniciante, né, digamos assim, no conhecimento da palavra. Eu falo muito, eu digo assim, sabia que tem um ser eterno? O cara fica pensando, tu é um ser eterno, cara. Deus te fez eterno. Só que cabe a você escolher aonde tu vai passar a eternidade. Ele quer que você vá passar a eternidade com ele lá no céu. Agora, dependendo como você levar teu livre-arbítrio pro bem ou pro mal, indo de acordo com o princípio bíblico que ele deixou para nós como herança ou não, você vai definir para que lado vai ser a tua eternidade. Aí entra no assunto que tu falou, morrer foi só na carne, a pessoa deixou, digamos, tá dormindo, digamos assim. Aquele espírito do sopro, o Senhor recolheu. É, tá lá, a hora que foram, na verdade, para ser levado até ele, aí eles vão ressuscitar, vai ser, entre aspas, acordar dos mortos, né, os mortos em Cristo primeiro, e aí vai ter no final, então, o julgamento de vida, entre aspas, ou morte. A palavra diz morte eterna. não que vai acabar, tipo, não, puf, sumiu, como é o que acontece conosco, né? Não, a morte eterna é uma condenação a viver, né, no inferno. Já a vida é Deus, porque sem Deus não há vida. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a Vamos verdade. viver com ele, logo vamos ter vida. A vida. Mas tu falar dessa questão de vida eterna, tem que ter muito cuidado. Por quê? Aí entram muitas pessoas porque virou comum também, como se fosse verdade, a questão de vidas passadas que tu Outras oportunidades, outras chances, outras... até agora eu esqueci o termo que você Reencarna. Isso. E isso tudo é a pior mentira do demônio. A palavra essa. diz que cabe ao homem viver e morrer uma única vez. Exatamente. E por que o demônio Palavra colocou isso? Diz? Sim, Eclesiastes. Então, assim, ó, porque em Hebreus fala, por que o demônio... Por que o demônio... isso é a coisa mais demoníaca do demônio. Por quê? Tu vai ter outra chance. Porque vocês entendem? Porque, assim, ó, isso, ó,
Que daí ele consegue fazer tu sofrer, né? Porque essas pessoas, eu vivi nesse mundo, então eu sei falar. Ele te bota assim, ó, como tu vai vir na outra vida, tu tem que pagar nessa pra pagar menos na outra. Entende? Então tu tem que aceitar o sofrimento, né? Entende? De uma forma assim que é bom sofrer. Martírio. Isso, é bom sofrer, porque daí eu já paguei uma boa cota. E eu que escolhi. Isso pra na outra vida. Aí esse melhor, sofrimento te leva isso ainda. Tem a opção de escolher ainda. Sim. Na verdade, Que bacana. Aí traz o fardo pra mim carregar. Isso, Totalmente. Como Totalmente. dizia o Zé Corubu, essa vai ser minha maior vigarice. E, tipo assim, ó, os vícios pro espiritismo é um karma que tu tem que carregar. Por quê? Não pode se libertar do vício. Tu tem que correr atrás de se libertar, mas tu tem que aceitar. Porque é tipo pagando por algo que tu fez na vida anterior. Jesus pagou tudo e eles... Exatamente. Então, por que eu digo que é a mais demoníaca do demônio? Porque o que ele quis desde o início? Ser Deus? Qual foi o único que reencarnou? Jesus. Então agora ele quer ser Jesus. Quando ele enfia na cabeça das pessoas, eu fui uma que ele enfiou, né? Essa verdade, né? Eu achava que isso era verdade. Tá? Era bom até, porque é bem cômodo, né? É cômodo, Tipo, porque daí tu tá pensa acontecendo assim, tudo isso porque eu escolhi, né? Então eu vou suportar. Vou ter mais uma chance, qualquer coisa. Isso. E eu vou evoluir, né? Isso, evoluir, eles ser falam. Um ser superior, né? Exatamente. O sofrimento te faz evoluir. Que não deixa de ser, pro Senhor também isso, mas é diferente o olhar, né? Por isso, objetivo, né? Gente, Foco, né? é muito sério a linha entre o que é verdade e o que é mentira. Ela é invisível. Então, assim, ó, pra gente entender, delimitar. não, isso é de Deus, isso é de demônio, não é fácil, gente. É só com o Espírito Santo. É só o Espírito Santo. É só conhecendo o que o Senhor manda. Ele, o meu povo sofre por falta de conhecimento de quem? Dele. Quando tu conhecer ele, é que tu vai entender o que é verdade, o que é caminho, o que é vida. Enquanto isso, tu tá na mentira. E tu acha que tá na verdade. O maior engano do demônio, no meu ponto de vista, é a liberdade que o pessoal acha que tem não estando em Cristo. A gente só é liberto em Cristo. Mas daí, quando tu se depara, é que não é tão simples. Quando tu se depara com a obediência que o Senhor te pede, com a submissão, aí a gente bota o entendimento do mundo. Eu não vou obedecer porque ninguém me manda, porque eu sou um ser livre. Mas se tu for olhar a obediência que o Senhor te pede, ela é maravilhosa. Porque é ela que te põe no caminho, na verdade, na vida. Né? Então, assim, essa liberdade, essa falsa liberdade que, na verdade, as pessoas estão mais presas, elas não têm noção do quanto elas estão presas. Né? E se acham livres. Essa questão que tu estava comentando antes, né? Agora não lembro o termo que tu usou. Mas essa questão da ser feliz. Se a gente for pensar hoje, todas as formas, todos os caminhos me leva a Deus, me leva à felicidade. Mentira! Não leva. Então, para nós já ir pro final aí, que já deu tempo meio longo de gravação, queria que vocês compartilhassem conosco como vocês falaram antes, né? A questão do testemunho, né? Testemunho bem curto, bem sucinto, para conscientizar em relação à depressão, suicídio, né? Que foram vocês duas comentaram que passaram por momentos muito difíceis, que passaram por depressão, por fase de luto, como a Marilu falou, mas graças a Deus, enfim, não sei, elas vão falar o que aconteceu, não foram para esse lado, né? Conseguiram ser curadas e passar por esse momento difícil, e que fica um testemunho, né? Para nós também, para quem talvez se identificar ou está passando por um momento assim, ou conhece alguém, talvez conheça uma solução através da vida delas. Como nós falamos antes, né, quando a gente faz psicologia, porque a gente tem algum trauma que a gente quer curar, né? Geralmente, acho que 99,9% dos psicólogos têm isso, né? E como eu falei antes, né, essa questão do suicídio, ela é assim bem forte na minha vida,
Porque a gente sabe que o suicida, ele atinge, quando a pessoa se suicida, de 6 a 8 pessoas à sua volta sofrem com isso. Com esse evento dessa pessoa, 6 pessoas à volta dessa pessoa também são vítimas desse suicídio. E eu fui uma dessas vítimas, né? Porque quando tinha uma irmã gêmea e nós íamos completar 18 anos, uns 3, 4 meses antes, ela cometeu suicídio. Mas isso foi em 94, então são muitos anos atrás, onde era um período que não se conhecia ainda a depressão, não se falava sobre suicídio, não se estudava sobre isso, não se tratava essa questão. Hoje, com o conhecimento que nós temos, eu percebo pelos sintomas que a minha irmã tinha que realmente era depressão, uma depressão muito profunda. Ela já tinha tentado outras vezes, né? E a gente acabou não percebendo isso, não se atentando para essa questão, né? Houve o isolamento, houve o afastamento dos amigos, até que houve o fato, né? E, como eu falei no começo, eu passei pela fase do luto e eu não saí da primeira fase. Foi uma negação. O tempo inteiro eu neguei. Não aceitei a morte dela. De forma inconsciente eu falo isso, né? Porque para mim foi como se não tivesse acontecido. Eu tentei fazer a minha vida andar da forma que ela estava andando, como se nada tivesse acontecido. Só que internamente eu morri também, junto com a minha irmã. Então ali começou todo esse processo. E como não foi tratado, um transtorno gera outro transtorno. E assim vai evoluindo. Se a gente não trata, vai sempre evoluindo mais. E foram anos assim, evoluindo. Entrei para uma depressão muito grande, né? Mas era uma depressão que eu conseguia fazer as coisas. Conseguia ter minha vida, conseguia estudar, trabalhar. Só que sempre aquela tristeza, né? Aquela tristeza, aquele vazio, aquela cor cinza, que não conseguia enxergar colorido em lugar nenhum. Tudo que era dos outros era melhor. Sempre a grama do vizinho era mais verde, né? Os melhores amigos eram dos outros, os melhores estudos eram dos outros, as melhores notas eram sempre dos outros. Não me achava boa o suficiente para ser uma pessoa, enfim, para ter um relacionamento. Não mantinha relacionamento, porque eu já criei aquela barreira de proteção, então eu não vou me envolver para não correr o risco de perder e sofrer novamente. Então não havia esse envolvimento tanto com amigos quanto com família, tanto que eu saí de casa logo depois, um ano depois, nem mais ou menos, não deu um ano depois, uns 2, 3 meses depois eu saí de casa, fui morar fora e me afastei totalmente de todo mundo. Então assim, cortei laços com todo mundo, justamente para já estou me protegendo, já vou cortar, porque se acontecer novamente não vai doer, exatamente, com amigos, com tudo, né? E aí, enfim, depois de muito tempo, passando anos assim, acabei indo para a área da psicologia, escolhi fazer esse curso, me tratei, fiz 3 ou 4 anos de terapia também, usei muito psicotrópico, muito remédio também, e consegui levar. Consegui superar parcialmente para poder... Na terapia eu consegui fazer esse rompimento, eu consegui fazer o luto na terapia, né? Então lá eu consegui elaborar o luto, passar pelas fases e encerrar esse ciclo. Porque eu falava do falecimento da minha irmã sem me emocionar. Era como se eu estivesse descrevendo essa xícara, né? Não havia emoção nenhuma, né? Então ali era por causa que havia esse bloqueio total, né? E com a terapia ajudou bastante, né? Inclusive o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o suicídio, né? Então tudo foi voltado realmente porque eu precisava fazer isso para eu me entender e eu me curar, porque eu não aguentava mais viver com o sintoma. Eu precisava curar isso, né? E também estava sempre firmada na palavra, né? Mas não com uma entrega total a Deus. Eu permitia que Deus trabalhasse em mim, mas ao mesmo tempo eu não tinha essa entrega total. Até num dos encontros das mulheres, eu não sei se você estava, Lilian, eu falei, né, sobre nós perdoarmos a Deus, né? Então assim, muitas vezes a gente não perdoa a Deus, né? A gente falou aqui de perdão. Deus fez isso eu questionava muito Deus e não aceitava dizer, não, por que Deus fez isso? Eu via Deus como uma pessoa a amar, né? Não, ele tirou a minha irmã. Mas, na verdade, foi ela que resolveu fazer isso, né? E, durante esse processo todo, tive muitas ideações suicidas, elaborei muitas formas de como eu poderia fazer,
E aí sempre aparecia um empecilho, né? Pensava, não, se eu usar envenenamento, não tenho a dosagem certa, se eu usar disparo de arma, não tenho a arma, se eu usar, enfim, todas as formas... Isso dava um problema para tu não... Elaborava, mas ao mesmo tempo já achava um contratempo de como fazer para evitar. E graças a Deus, a cura veio em 2019. Teve... De 94 a 2019 foi esse tempo período de trabalho. De trabalhar para me curar. E em 2019 eu passei por um problema muito sério no meu trabalho, que foi assim um baque muito grande, como a gente volta nos nossos, né, nas nossas raízes para resgatar as coisas. Voltei novamente para esse processo de perda. Então, perder algumas coisas no meu trabalho significou perder novamente a minha irmã, né? Então, ali assim foi quando eu quase caí. Né? Que daí eu quase me entreguei. Mas nesse momento, em 2019, eu estava muito firmada em Deus. Eu já conhecia Deus, já entendia Deus, Deus já estava no centro da minha vida. Aí eu me entreguei para Ele. Eu disse, não, Deus, trabalha agora. Trabalha que é contigo, porque eu não tenho mais força. Eu não tenho mais para onde correr, não sei mais o que fazer. E no encontro com Deus, que nós tivemos em 2019, nesse encontro com Deus, onde que eu fui curada. Encontro com Deus. Encontro com Deus. Encontro com Deus. Tá vendo a propaganda? Inclusive Aí, temos um encontro com Deus, né? Para quem quiser, em fevereiro. Tremendo, cara. Vai ser maravilhoso. Foi nesse encontro que houve a cura. Eu quase não fui para o encontro, porque eu não tinha condições, tanto emocional quanto física. Porque me atacou de uma forma física e me atacou de forma emocional. Então, assim, o inimigo veio com tudo mesmo. Não deixa, né? Não, ele não quer perder os seus... E para a honra e glória do Senhor... Hoje eu posso dizer que eu tenho uma felicidade plena. Que bênção. Hoje eu reconheço assim, que eu estou num ponto assim, que eu aceito a solidão hoje, mas não a solidão, a solitude. Eu gosto de estar sozinha, para desfrutar desse momento com Deus, de conversar com Ele, ter meus devocionais, e gosto da minha família. Quero minha família próxima de mim, mas aceito esses momentos de solitude. Até comentou, como você e o Ronaldo são líderes de casais, né? Isso. Comentou muito nas ministrações sobre essa questão, né? Que foi muito difícil para ti, né? O relacionamento. Né? Eu acho que foi muito difícil para o Ronaldo, essa parte, porque Sim. como eu tinha esse distanciamento. Então, para mim, não... Qualquer desavença, qualquer desentendimento que nós tínhamos, não, tudo bem, cada um para o seu lado e assim vai e pronto, né? A tua intenção era sempre afastar. Sempre afastar, sempre repelir a pessoa. Então, por isso que as pessoas que vivem em torno da pessoa que está com depressão, elas sofrem também da mesma forma, muito, porque é muito difícil lidar com depressivo, é muito difícil lidar com uma pessoa que está com essa doença. E ela não faz isso porque ela quer, mas são mecanismos que ela tem para se defender, né? Sim. Que ela encontrou, né? E graças a Deus, agora... Glória a Deus. Isso é legal ver esse testemunho que edifica, nos edifica, né? Verdade. Nos fortalece, né? Com certeza. É isso, Maria Lu, Isso, testemunho? Glória a Que Deus. benção. Lilian, quiser compartilhar o teu? Então, meninas, assim, eu não sei exatamente quando eu entrei em processo de depressão, né? Porque assim, ó, eu venho de uma criação de um lar abusivo, né? Então, você já é criada, né, com vício, né? O meu pai, ele era alcoolista. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, e ele era muito violento. Então, assim, tu de pequena, tu convive com aquilo e tu acaba naturalizando um pouco aquilo, né? E claro que tinha muita tristeza, eu já via com tristeza, mas era normal pela situação, né? E aí... depois que eu vejo assim, o que eu me lembro, assim, depois que eu constituí a minha família, né, com meu marido, meu filho, bem como a Marilu falou, é muito difícil, eu colocava a culpa neles. Eu não conseguia identificar o que estava acontecendo comigo, porque eu era bem agressiva também, nervosa, sabe? Eu era uma desestruturada, né? Hoje, olhando assim, mas eu não conseguia me identificar daquela forma, né? Aí também entrei para a faculdade de psicologia buscando respostas, né? E aí comecei um pouquinho, né? Aí tu vai para terapia, tu vai pesquisando aqui e lá, fui para uma consulta psiquiátrica, né? Depois de mais de metade da faculdade. E aí que o doutor falou, não, você é depressiva. Nossa, eu depressiva, né? Eu não conseguia
Porque como eu vinha desde pequena, eu achava que aquela tristeza, aquela raiva, né, eu colocava para os outros e era normal, né? Porque eu também fui criada colocando raivas em mim. Foi o que eu aprendi, né? Aí, enfim, aí começou os tratamentos, né, com psicotrópicos e terapias, mas nada me ajudava. Eu me mantia, eu tomava medicamento, aí o que acontecia? Eu me sentia sem sentimento nenhum, gente. Sabe, as medicações que eu tomava, eu não conseguia mais chorar e eu não conseguia mais ter alegria. Bloqueava? Bloqueava total, eu ficava nula. Aí eu largava, porque aquilo também era ruim. Eu não conseguia mais me alegrar com situações e eu não conseguia mais sentir nada. Eu parecia um ser estranho. Aí eu largava as medicações, aí passava uns 6 meses, 1 ano, voltava tudo pior, né? Porque daí eu ia para terapia, parava. Aí a faculdade também traz muitas opções de conhecimento. E aí tu quer experimentar tudo, né? Aí tu quer, até para ter experiência, né? Mas sempre achando que tu vai achar a cura. E eu não encontrei a cura em nada disso, né? Aí até que, infelizmente, o Senhor foi me cercando, né? Ele começou a cercar meu filho, muitos problemas com meu filho, mas eu não escutava a voz do Senhor, né? Eu, inclusive, fui para caminhos totalmente opostos do Senhor, achando que era do Senhor. Né? Eu acho que é por isso que ele teve misericórdia de mim, porque ele conhecia o meu coração, ele sabia que de alguma forma era ele que eu queria, mas eu achava que lá onde eu ia, ele estava, e ele não estava, né? Não era um lugar de Deus, mas eu achava que era. E aí ele começou com meu filho, e eu não entendia, aí ele pegou meu casamento, né? E conclusão, minha família esparramou total, né? E aí eu ouvi a voz do Senhor, né? Infelizmente eu tive que chegar nesse ponto, né? E graças a Deus por isso, né? Ontem mesmo eu dizia para ele: Senhor, eu faria tudo de novo, porque eu te conheço hoje o Senhor está comigo, eu estou contigo. É dolorido? Eu não reconstituí minha família ainda, mas eu sei que eu vou reconstituir, porque é plano do Senhor, né? Nenhuma circunstância me faz mudar essa ideia, né? E eu sei que tudo isso foi necessário para que ele entrasse na minha casa, na minha família e mudasse tudo, né? Olha o quanto ele me amou, né? Ele me encurralou até que eu ouvi ele, né? Ele teve que gritar: tu vai me ouvir ou não vai me ouvir? Mas por quê? Porque ele me ama, né? Então, assim, ó. Aí o meu processo de depressão começou a ser curado. O Senhor, diferentemente, me isolou, né? Ele me isolou totalmente das pessoas. Toda vez que eu precisei de uma ajuda, de alguma forma ele cortou, porque ele queria ficar comigo. Eu e ele, mas eu demorei muito para entender isso. E é por isso que eu acredito que ainda o meu processo, né, tá longo assim, porque eu demorei muito para entender muitas coisas, né? Mas o processo de depressão ele curou logo, né? Isso foi a parte boa para ele poder curar as outras coisas, porque muitas vezes a gente nem sabe do que precisa de cura. Verdade. Né? Aí ele vem trazendo as nossas feridas, né? Verdade. Então, devagarinho, quando são muitas, tem que ir devagar, senão a gente não aguenta, né? Ele é tão maravilhoso e tão misericordioso, a gente não entende. A gente briga com ele. Mas não é que ele sabe o que a gente pode suportar, né? Hoje eu tenho esse entendimento, né? E eu percebo isso. Então, assim, o quanto antes a gente reconhecer o Senhor como Senhor, antes a gente é curado. É verdade. É verdade. Né? Então, assim, reconhecendo ele e deixando ele agir, né? Como a Marilu bem disse antes, tá bom, Senhor, agora é contigo. E é isso que ele quer de todos nós, né? Não é na força do nosso braço, é na força do Espírito dele, né? Ele mesmo fala na palavra, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, quando a gente... Só que não é fácil a gente entender isso, né? Então, assim, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ver o agir dele em mim. E as curas começaram a acontecer. Mas não era só a depressão, como eu achava.
né? Mas então, falando da depressão, que pode levar ao suicídio, né? É muito importante a gente entender isso, né? Que ela é uma coisa, qualquer sentimento ruim, qualquer sentimento que está nos provocando algum tipo de dor, né? A gente precisa buscar uma ajuda, principalmente quando não está entendendo, porque aí alguém vai te ajudar a entender. Às vezes é momentâneo, né? E às vezes não é. Então, assim, e é fundamental o Senhor na nossa vida. Sem o Senhor, nada podemos. Ele nos avisou na palavra dele, né? Só que a gente só sabe disso quando conhece a palavra dele, né? E aí a gente consegue fazer essa entrega, né? Entrega, que não é entrega, é só o reconhecimento de que tudo é dele e que nós somos dele, né? Então, assim, o mais importante na nossa vida, a nossa cura, a solução dos nossos problemas, o nosso entendimento, tudo isso é o Senhor que nos dá. A nossa alegria, né? É o Senhor que nos dá, né? E sempre lembrar que o tamanho do nosso vazio é o tamanho de Deus. E assim, eu acho bem importante a gente também lembrar que o Senhor não nos criou para nós mesmos, como o mundo prega aí, o eu. Olhe para ti, pense em ti, o que é melhor para ti, né? Muito processo de terapia que eu enfrentei enquanto eu estava em depressão, ele me fez entender que o melhor era a minha família acabar, né? Porque aquilo era o meu motivo de depressão. E a gente sabe muito bem que é muita mentira tudo isso, né? O Senhor jamais acaba a família, destrói famílias, né? Que a própria palavra diz, né? Que Ele veio trazer vida e vida com abundância, né? Quem veio matar, roubar e destruir é o demônio, né? Então, destruir uma família é do demônio, né? Então, também por isso eu cheguei nesse ponto, né? Então, por isso o cuidado da escolha de um profissional, né? Por isso o cuidado que a gente tem que ter, né? Hoje, se eu precisasse de um processo terapêutico, eu jamais iria fazer terapia com um psicólogo que não fosse cristão. E como é difícil achar. Sim. No São Miguel, se tiver 5... Não, 5. Aqui na igreja tem 4 ou 5. Tem 3 formados, acho que 2 estudando, né? Isso. Então deu 5. Porque gente, mas que atua também, né? Que consegue atuar e consegue juntar o porque, gente, se tem uma coisa que é certa, a psicologia foca no homem, é o centro, o homem é o centro. E a gente sabe que a verdade é que o Senhor é o centro. Por isso que quando tu não vai com um psicólogo cristão, ele vai focar no teu eu. Então, todas as pessoas, hipoteticamente, que estão atrapalhando a tua vida, tem que sair. Seja marido, seja filho, seja mãe, seja pai. Vocês entendem? Totalmente oposto à palavra do Senhor. E talvez, ao invés de ajudar a pessoa a diminuir o fardo, aumenta mais ainda. Aumenta. E é mais um problema. Sim, né? Então, foi muito desesperador para mim quando o Senhor me trouxe essa verdade, né? Já tinha acontecido e ele veio com tudo assim. Eu até pensei de novo em suicídio, né? Mas é que ele já estava me respaldando, né? E aí ele começou a me sustentar, né? E me mostrar que foi necessário pela minha teimosia. Porque ele vinha me chamando, eu que não dava ouvidos, né? Porque muitas pessoas às vezes me perguntam, né? Mas que Deus é esse que deixou acontecer tudo isso? Se tu fala que família é de Deus, olha o que tu tá passando e tal. E que ser era eu, que rejeitava o Senhor a todo momento, e ele atrás de mim, ele atrás de mim. Deus é maravilhoso, ele podia ter desistido de mim, da minha casa, da minha família, e ele não desistiu, como ele não desiste de ninguém, até o último suspiro de cada um. Ele não desiste, né? A gente pode não merecer, como o Júnior falou em algum momento aqui, porque a gente já nasce no pecado, isso é uma questão bíblica, né? Quem quiser saber melhor dá para explicar, porque é meio complexo, a gente não tem tempo. Mas a gente tem muito valor para o Senhor, muito. De tudo que ele criou, o que mais tem valor para ele somos nós, né? Então a vida é um valor inestimável para se pensar em tirá-la. É um pedaço de Deus.
Com certeza. Isso aí. Amém. Concluímos, então, muitos questionamentos, muitas falas. Teríamos muito mais conteúdo para se falar aqui. Mas, numa próxima oportunidade, quem sabe em outro assunto também, se for o caso. Mas a gente agradece, né, Vini, pela presença aqui, pelo privilégio de estarmos compartilhando esse conhecimento que vocês tanto têm referente ao suicídio, né? Também nesse campo espiritual, campo psíquico. Mas a gente agradece a Deus também, né? Pelo privilégio de estarmos aqui hoje, podendo levar a informação, podendo ajudar, se assim for, né? Se assim for possível. E por poder hoje, né, desfrutar dessa vida maravilhosa que Deus nos deu. Amém. E é isso. Quero agradecer a cada um, a Marilu e a Lilian que vieram aqui, né, nos ajudar nesse podcast, trazendo conhecimento. O Vini que está aí, meu braço direito. Aos bastidores. Hoje tá o tio Wallace. Da televisão Unity. E é isso aí, galera. Com Deus. Deixo meu adendo aqui. Um abraço. Até a próxima.